Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá, depois de comermos, depois de termos um lanchinho cheio de glúten, açúcar e lactose, entendeu? Mas isso é uma bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Só temos que saber comer com cuidado e com zelo. Pergunta número 107, a última pergunta do nosso Catecismo de Westminster. Sério, é que você chegou atrasado, você não ouviu a abertura. Que nós começamos em fevereiro de 2023, tudo mais, tá? Pergunta 107, finalizando o Catecismo de Westminster. O que nos ensina a conclusão da oração dominical? Porque teu é o reino. Ao final da oração dominical, é Deus, Cristo ensinando os seus discípulos a colocar a glorificação a Deus acima de todas as coisas. A conclusão da oração dominical, pergunta 107, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E como a nossa irmã fala? Amém. A igreja diz? E toda a igreja diz amém. Amém. Ensina-nos que na oração devemos confiar somente em Deus, atribuindo-lhe o reino, o poder e a glória. E aí é o conceito literal da soberania divina de Deus. Em quem você confia? Se você confia na força do seu braço, você está lascado. Porque às vezes seu braço consegue segurar um peso, mas às vezes não consegue. Porque às vezes você vê aquelas postagens de cara em academia fazendo, em especial, supino, né? Aí o cara fala, vai. Aí o cara vai, ele fica gemendo, com o braço tremendo ali. Aí vem alguém e ajuda. Se você confia na força do seu braço, você vai deixar a barra bater no peito. Se você acha que o teu próximo ele vai ajudar você, vai esmagar você. Nós devemos confiar somente em Deus. Não quer dizer que você tem que se isolar de pessoas, que você não faz acordos ou acertos com pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu vou fazer um negócio com a Vânia, eu vou a Deus orar, peço direção a Deus, aguardo que esse fruto de verde fique vermelho, maduro, para que então você possa fazer investimento, fazer um negócio. Qual que é a maior estratégia de vendas? É você mostrar a urgência de algo. Então, final do Dia das Mães, 18 horas, você abriu uma barraquinha, você vende tudo. Porque os caras se esqueceram, eles vão correr de qualquer maneira para tentar. Você pode até subir o preço. Então, o cara quando vai vender, o que ele fala? É até hoje. Só tem dois. Oferta limitada. Últimas unidades. Você viu como você sabe como que é que o cara coloca a urgência? Aí você olha para aquilo, você não para para pensar, não para para orar, nada, você vai no impulso. O nosso coração, ele quer resolver a coisa assim, vamos aí, entendeu? McDonald's. Eu vou lá no McDonald's, passo lá, faço meu pedido, aí pago, já levo o lanche, como no carro mesmo. É tudo assim, entendeu? As coisas do Senhor não são assim. Tá? Não são assim. Então nós devemos colocar a nossa confiança apenas em Deus. E aí ele vem falando sobre atribuir o reino, o poder para fazer todas as coisas, porque além de soberano, uma das características da soberania dele é que ele é todo poderoso, que nós já vimos em domingos anteriores, é o Shaddai, que é o Deus todo poderoso. E quando a coisa dá certo, glórias a ele. Entende? E quando não dá, glórias a ele. Só não dá certo, primeiro, nós não ouvimos Deus adequadamente. Nós ouvimos o nosso coração, ao invés de ouvirmos a Deus.
Ai, pastor, eu quero casar com fulano. Pô, mas o fulano não é crente. Não, mas Deus vai mudar. Está querendo ouvir seu coração. Entendeu? E aí nós temos que entender que tanto situações simples como situações complexas, nós temos que colocar a condição de Deus em primeiro lugar. Eu lembrei de um exemplo de um pastor lá em São Paulo. Era um culto pentecostal. E aí o pastor estava pregando, falando sobre o poder de Deus. E aí, quem quer pedir oração, não sei o que, aquele negócio de culto pentecostal, e aí a moça veio, mulher grávida, que nem mais assim. Veio até o altar e ela chorava. O pastor olhou para ela e deu um murro no meio da barriga dela. Pum! Os diáconos voaram no pastor, já deram um armlock nele. Aí que ela começou a chorar. Ela falou: por que você está chorando? A gente já aprendeu, o cara está doendo. Que a pessoa... Meu bebê, ele estava morto desde de manhã, no meu ventre. E ele começou a se movimentar. Oi, que louco, entendeu? É lógico que você não vai sair dando murro em barriga. Você não pode estabelecer princípio em relação a atos sobrenaturais. Os atos sobrenaturais, eles existem, mas eles são sobrenaturais. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então nós temos que dar glória sempre ao Senhor. E em testemunho nós dizemos Amém. amém. O que é amém? Assim seja. Aí você vê a reunião de oração assim, o cara fala assim: o irmão está com câncer. Aí o cara não está nem olhando. Amém, glória a Deus, aleluia. Não. Amém, morre não morre. A conclusão da oração dominical da pergunta 107 é o reconhecimento do poder de Deus sobre todas as coisas. Deus nunca falha. Deus nunca falha. Em qualquer situação, Deus nunca falha. E quanto mais você entende isso, mais você descansa. Mais você descansa. Essa questão de investimentos, ela é uma coisa muito interessante. Porque só ganha quem arrisca. Se você não arriscar, você não vai ganhar. E eu adoro fazer o quê? Perder tempo para ganhar tempo. Porque se eu invisto 1 hora para ganhar 1 minuto em alguma coisa, eu vou ganhar esse 1 minuto pela minha vida inteira. Foi assim com o meu negócio de milhas, e foi com outras coisas que eu vou fazendo. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, não tem problema. Mas a gente tem que estar sempre movimentando, mas na confiança de que Deus está no controle. Conversava com o Felipe essa semana. Uma profissão que está em alta, lá no topo da onda. Gestão de pessoa física. Então você tem a sua vida como profissional liberal e você não tem tempo para administrar as coisas, os recursos, fazer as coisas. Alguém faz para você. Por pessoa, 7 a 8 mil reais. E eu falava, Felipe, assim, se você quisesse ganhar dinheiro, eu ia ganhar um dia. Mas não é o foco. Porque se eu enveredar o meu coração para isso, eu vou estar confiando em mim, não em Deus. Obrigado. Também não fala nem avisa, né, Luiz? Você como pessoa do som, né? Producer. Voltando. A conclusão da oração é o reconhecimento do poder de Deus sobre todas as coisas. Tudo que acontece, seja bom, seja ruim. Ah, mas o Deus não faz o mal. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele criou tanto o bem como o mal. E a nossa cabeça nunca vai entender isso. Eu já procurei entender, já tentei falar com pessoas. Quer um colchão aí, Daniel? Pra você deitar? Porque às vezes você está aí, cara, você põe um colchãozinho aí. E ninguém consegue explicar essa condição de Deus sendo soberano, poderoso e permitir que Satanás viesse e contaminasse a semente do homem. Não dá para entender isso. Eu não consigo entender. Mas Ele criou tanto o bem como o mal. Como que é isso no mundo? Não dá para entender. Oramos a Deus porque Ele tem poder e soberania para conceder ou tirar tudo aquilo que Ele desejar. E o livro de Jó é tremendo, né? Jó perde todos os seus filhos, perde todos os seus bens, perde a sua saúde, a ponto de ficar quase na UTI. Não tinha UTI naquela época, senão ele estava na UTI. E aí a mulher dele olha para ele e fala: abençoa esse Deus e morre, porque ele é tão fraco, ele é tão pequeno, ele é tão miserável, abençoa ele. Aí coloca a amaldiçoa para ficar mais light, né?
amaldiçoa ele e morre. Ele fala assim, como uma louca, tu falas, parece coisa legal, né? Eu fiquei imaginando essa cena. Como uma louca tu age, quer dizer que Deus ele dá o bem e eu agradeço o bem, mas quando ele tira, eu tenho que dar glória a Deus, bendito seja o nome. Você consegue imaginar? Bendito seja o nome do Senhor, porque matou todos os meus filhos. Bendito seja o nome do Senhor, porque tirou todos os meus bens, tudo que eu construí em toda a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele tirou a minha saúde. Eu não consigo nem comer sozinho, coçando. Imagina você sentado no chão, pegando um negócio de telha, e quanto mais coça, mais coça. E quando ele coçava, ele devia ferir a telha. Ixi, imagina. E ele fala, bendito seja o nome do Senhor. Oramos a Deus porque Ele tem poder e soberania para conceder ou tirar tudo aquilo que Ele desejar. Tudo que Deus desejou, Ele decretou. Tudo que Ele decretou vai ser cumprido. Isaías 45, verso 7. Isaías 45, verso 7. Olha o versículo aí. 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Apesar de nós termos no nosso coração esse negócio de que trevas, apareceu vampiro e tal, Ele criou as trevas. A manifestação de Deus vai ser num dia de trevas. Não vai ser um dia ensolarado, vai ser um sol. Aí canta aquele, Jesus está voltando. Aí abre o céu azul de Brasília assim, entendeu? Aí ele vem numa escada de ouro. Não, cara, é trevas. É muita escuridão. A condição desse Deus que Ele forma a luz e Ele cria as trevas. E eu não estudei esse termo, mas deve ter alguma coisa entre formar e criar. Ele forma a luz e cria as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amém. O propósito da oração é que os homens se conformem à vontade de Deus. E esse é o propósito principal. Não é que você seja feliz. Não é que você tenha bens. Não é que você tenha saúde. É que você se conforme à figura de Cristo. Desejamos que as coisas deem bem, aconteçam bem. Mas a vontade dele é que nós nos conformemos aqui. Se ele tiver que matar alguém, ele mata. Se ele tiver que deixar você na lona sem dinheiro, ele deixa. Se ele tiver que deixar você num leito de dores, ele deixa. Para que você possa fazer o quê? Se conformar à forma de Cristo. Você entende que esse tipo de discurso não é todo lugar que fala? Eu não estou falando isso para você ficar aqui. Eu estou dizendo que você tem que ter discernimento. Você vai viajar, vai para algum lugar. Você vai para uma igreja, você tem que ouvir o que os caras estão falando. Não é uma cruz na parede que vai definir se é cristão ou não. É o que a pessoa fala. Está dentro das Escrituras. Os pedidos dos homens não mudam a mente de Deus. Há uns 5 anos atrás nós lemos sobre a oração muda as coisas. Está lá no site. Os pedidos dos homens não mudam a mente de Deus, nem os acontecimentos determinados, porque somente o Espírito pode conduzir os homens a orar conforme a vontade de Deus. Amém. Então, nós oramos porque Ele nos ordena orar. E nós temos que cada vez mais orarmos segundo as Escrituras. Se possível, orar as Escrituras. Tem dificuldade? Ore salmos em primeira pessoa. Salmo 23 vem pronto. O Senhor é o meu pastor. Medite naquilo que está sendo falado. O que é ter um pastor? É uma pessoa que te guia, te orienta, está ali junto com você. Nada vai me faltar. Tudo que é necessário, o que eu preciso, Ele não vai deixar faltar. Se todo mundo tiver sem comida, eu como. E a gente vê o profeta lá, Elias, lá, em que os pássaros, o corvo, ele trazia o pedaço de pão, trazia a carne. Olha que loucura, o corvo ia lá, pegava a carninha e levava lá. Comia, entendeu? Tinha o pão, ele tinha água do riacho. Pô, secou o riacho. É porque é para sair dali. Não é porque Deus acabou a força dele, ou porque teve uma estiagem, ou o cara criou uma barragem para fazer energia elétrica ali em cima, não. É porque... Não, cara, como? Tá? Então, não é nem o comodismo, Vânia. Não, era o tempo para o cumprimento da promessa, porque ele havia orado para ficar sem chuva sobre Israel por 3 anos. Venceu o tempo.
Se vencer o tempo, ele tira aquilo. E ele entendeu que aquilo era uma ordem do Senhor para ele se mover. E aí, dentro do que você falou de comodismo, pode ser que Deus já tinha falado com ele e ele continuou lá esperando. Aí Deus sai correndo para acontecer o que ele quer que aconteça. Os pedidos dos homens não mudam a mente de Deus, nem os acontecimentos determinados que ele determinou antes da fundação do mundo. Somente o Espírito pode nos conduzir à oração conforme a vontade de Deus, porque nós não sabemos orar como convém. Romanos 8, 26. Moisés. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, como gemidos inexprimíveis. E não está falando sobre ser católico, ser presbiteriano, batista, ser reformado, ser pentecostal, não é nada disso. É que todos os seres humanos oram segundo o coração. Mais bonito, mais feio, uns falam em línguas, outros falam em grego, jogam hebraica lá no meio, mas a gente não sabe orar como convém. Deus sabe disso. E aí, como Ele não vai deixar faltar nada para nós, Ele provém até o Espírito Santo para nos instruir como nós devemos orar. Nós devemos orar como convém, para que essa nossa petição chegue aos altos céus de uma maneira como um incenso suave. As narinas do Senhor têm que passar pelo Espírito Santo. Ele é o departamento de corregedoria, Ele que faz a correção, Ele que pega aquilo que a gente falou e transforma numa coisa que vai chegar aos pés do Senhor de uma maneira agradável. E aí chegamos no final da oração do Pai Nosso, em que se fala amém. O amém no final da oração significa assim seja. Eu concordo com tudo que foi falado. Aí você fala, Deus, não me perdoa se eu não perdoar. Aí o Paulo está cantando para você, mas você falou amém. Você assinou embaixo o contrato. Então, quando você lê a oração do Pai Nosso, você está dando um aceite em relação àquilo. Por isso que os louvores, quando são cantados, você tem que entender aquilo que você está cantando. Não quer viver aquilo, acha que não dá, não canta não. Fica quieto. Deixa só o Felipe cantar, que é o mais santo do louvor. Deixa só o Felipe cantar, entendeu? Senão não canta, fica só meditando naquilo. E as pessoas ficam amém, amém, amém. Você está dando um aceite para a coisa. No mundo espiritual isso tem valia. É uma expressão amém, uma expressão de confiança. E não deve ser pronunciada de maneira irreverente, mas com determinação, acreditando que Deus é poderoso para cumprir todas as promessas que tem em Cristo, o sim e o amém. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. 2 Coríntios 1, verso 20. Pedro. Daniel. 1:20. Então, o que é 2 Coríntios? Sim, senhora. Deixa ele achar, senão ele não vai achar nunca. Se você for procurar para ele sempre. 1:20. Vamos ficar de pé para você ler com mais potência vocal aí? Deixa ele, mulher. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, ó sim, contanto também com ele é o amém. Para a glória de Deus, o nosso mistério. Então ele está falando que tem a promessa de Deus e vai se cumprir porque ele prometeu, ele vai fazer cumprir aquilo. Por que você não vai se perder na sua salvação? Porque ele determinou. É ele que vai fazer cumprir. Apocalipse, acho que é Apocalipse, não sei. Se possível fora, até os eleitos de Deus iriam se perder. Mas para que isso não acontecesse, o Senhor, ele reduz o tempo. Não reduz o tempo porque ele sai correndo. Pô, agora não deu, vou ter que fazer. Não, ele já tinha determinado aquele tempo. 2 Coríntios 1:20 de novo, vou ler. Porque quantas são as promessas de Deus, também tem nele o sim. Ou seja, tudo que foi falado, tudo que foi prometido vai se cumprir.
Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por intermédio de quem? Meu e seu. Nós somos as testemunhas fiéis aqui na terra, das promessas que Deus fez, e vai se cumprir. Então, quando as pessoas perguntarem para você por que você tem paz, por que isso? Porque eu confio nas promessas de Deus. Uma pessoa ontem mandou uma mensagem para mim: pô, pastor, é difícil. Só que eu gasto tanto e eu fico sem dormir, sem dormir, fui dormir de madrugada. E aquilo veio até minha boca. Eu falei: vou falar. E Deus falou com o meu coração: não fala ainda não. Não está pronto. Vai ter que ser arrochado mais um pouquinho. Porque a pessoa está confiando só na força do braço. É muito pesado você querer confiar apenas na força do seu braço. Conclusão: todo aquele que pronuncia oração acreditando em seu mérito, Deus, todo aquele que pronuncia oração acreditando em seu mérito ou justiça própria é réu de morte eterna, não é filho. Se você determina algo que você vai fazer com a sua força, você não é filho. Você está confiando em você. Pode até dar certo. Que é o grande dilema lá do Evangelho, quando fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico olha, ele tem dinheiro na conta. Ele, homem, tem dinheiro na conta. Se ele quiser ter outras mulheres, ele tem, porque ele pode comprar. Ele tem o carro que ele quiser. Quebrou, eu compro outro. Viajo, passeio, faço o que eu quero. Tenho um bom plano de saúde. Fico doente, vou lá pro Albert Einstein, os melhores médicos, tal. Se eu precisar ir para os Estados Unidos, eu pego e vou. Não tenho nada de falta de desejo, que é o que Salomão falou. Nenhum desejo eu deixei de satisfazer minha alma. Você imagina o antro de podridão que passou na vida daquele homem? Quando ele fala: nenhum dos meus desejos mais profundos eu deixei de satisfazer. Por isso que a pessoa que confia nela, a pessoa que ela é rica nesse sentido, ela confia nela. Ela olha para você e fala: quem é que está certo? Eu, que como caviar, que eu como o que eu quero, ou você que está aí comendo zóio todo dia? Todo aquele que pronuncia oração acreditando em seu mérito ou justiça própria é réu de morte eterna, pois está falseando é distorcendo com suas palavras e deixando de reconhecer a suficiência do sacrifício de Cristo e a soberania de Deus. E não há coisa mais grave a você fazer do que fazer isso, você achar que quem resolve os problemas é você. 1 Crônicas, não é Coríntios, Crônicas lá atrás. 1 Crônicas, capítulo 29, 11 a 13. Pedro. 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11, 12 e 13. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o rei e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o acontecer e a tudo dá força. Agora, pois, o nosso... Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Quem estava falando isso? Ele já era rei? Rico, cheio de dinheiro, o reino de Israel ainda estava unido, tinha muito dinheiro, não tinha ninguém que se levantasse contra eles. Qualquer batalha que Davi empreendesse com a direção de Deus, ele ganhava. E ele está colocando toda a glória para quem? Para Deus. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo.
Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Por quê? Pela riqueza, pela produção, por tudo que está sendo construído. Essa é a conclusão do amém. É a conclusão de que você entende que Deus está realmente no controle de todas as coisas. Finalizamos assim o nosso catecismo de Westminster, em que ele foi uma reunião de homens piedosos no século XVII. Lá no século XVII, há mais de 300 e poucos anos atrás, homens piedosos. O que são piedosos, homens piedosos? Pessoas que eram preocupadas em tentar fazer o que é certo e que tinham dúvidas. Então eles se reúnem por mais de 2, 3, 4 anos ali, num local fechado, e eles vão discutir sobre tudo que nós falamos aí neste ano e um mês que nós meditamos. Eles se reuniram num lugar chamado Westminster, numa catedral lá na Inglaterra. E aí eles redigiram 2 catecismos. Um foi o que nós estudamos, que é o breve catecismo de Westminster, em que eles discutiram questões mais urgentes, e um catecismo maior, que é o catecismo maior de Westminster. Foram obras produzidas debaixo do temor de Deus, não de maneira semelhante como as Escrituras foram conduzidas, mas eram homens que buscavam entendimento para as próximas gerações, e no caso a nossa. Com a preocupação expressa da primeira pergunta do breve catecismo. Qual é a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster? Qual é o propósito maior do homem? Glorificar a Deus. Em tudo dar glória, seja na comida, seja na bebida, onde você estiver fazendo, o que você estiver fazendo, tudo seja para a glória de Deus. O breve catecismo de Westminster, que nós trabalhamos, é uma sistematização ou uma compilação, um resumo fiel das verdades bíblicas que nos fará compreender o zelo que devemos ter pelas verdades de Deus e nos será muito útil na identificação dos erros que penetram sorrateiramente não só na Igreja de Cristo, mas na nossa vida. Então, quanto mais informação, quanto menos você faltou e perdeu essas instruções, mais fácil vai ser a sua vida cristã. Se em algum momento você esteve cansadinho, estava com vontade de ficar em casa, fazendo qualquer outra coisa, você perdeu, foram elementos que você no dia a dia, você vai se deparar com a dificuldade, você vai falar assim, o que eu faço? E você não vai saber o que fazer. Esse estudo tinha como objetivo nos fazer amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, nos fazendo lutar por mais santidade e amar a palavra de Deus, sentindo de perto as palavras de Jesus na oração do seu Pai. Para finalizar, João 17:17. Nicolas, por favor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como que ele santifica-nos na verdade? Através da palavra. Você lê a palavra, naquilo que você tem dúvidas, dificuldades, os estudos e ensinos, eles vêm trazendo luz em relação a isso. O objetivo da nossa dominical, o objetivo do nosso culto, dos nossos encontros de discipulado, de qualquer coisa, é fazer o quê? Trazer para você uma facilidade de entendimento em relação a um ensino que às vezes pode estar aparentemente truncado na palavra, não está, mas é que você não conhece, e aí você dá aquela dica, dá aquele caminho, e a pessoa ela começa a entender e construir na mente dela como que os autores bíblicos pensam, como que o próprio Deus pensa. E fazendo isso eu tenho muito mais condições de viver para a glória de Deus. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos por este 1 ano e 1 mês, 13 meses, Pai querido, de meditação a respeito do Catecismo de Westminster, Deus. Sabemos que toda a verdade procede de Ti, toda palavra procede de Ti. E que muitas coisas, Pai, que foram faladas se perderam na nossa memória, no nosso entendimento. Mas que através do Teu Espírito Santo, sim,
nós podemos, Pai querido, trazer a memória e assim honrar e glorificar o Teu nome, Pai querido, através do zelo, através da prática, dos ensinamentos que foram aqui professados. Nos ajuda, Pai querido, em relação ao próximo estudo que nós vamos ter a partir do domingo que vem, que também possamos ser edificados na força do Seu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.